Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai então terminar aí o estudo da determinação de fórmula com a fórmula molecular. Bom, então o que é fórmula molecular? Então a fórmula molecular ela vai indicar exatamente a quantidade de cada elemento em uma molécula. Então é a quantidade exata de cada elemento na molécula. Enquanto que a fórmula percentual era a porcentagem dos elementos na molécula, a fórmula mínima era a relação, a fórmula mínima era a menor relação de números inteiros entre os átomos de uma molécula que forma uma substância, e agora a fórmula molecular é a quantidade exata de cada elemento em uma molécula dessa substância. Tá? Então, o cálculo da fórmula molecular, certo? Ela pode ser determinada a partir da fórmula mínima. Tá? Então, a gente vai aqui trabalhar alguns exemplos para ver se vocês conseguem entender como a gente chega à fórmula molecular de uma determinada substância. Então, exemplo 1, diz assim, ó, uma determinada substância apresenta a fórmula mínima CH2, massa molecular de 56U. Determine a fórmula molecular dessa substância. Então, aqui, galera, nós vamos fazer o seguinte, ó. A fórmula mínima é CH2. Então, eu vou pegar a fórmula mínima, que é CH2, e vou multiplicar por um número N, que eu não sei qual é. Certo? Vou multiplicar o N, em que esse N vai ser o número inteiro, tá? Que vai multiplicar a fórmula mínima e gerar a fórmula molecular. Certo? Então, eu pego a fórmula mínima, multiplico por um número que eu não sei qual é, nesse caso N, X, Y, o que você quiser, e depois eu acho esse N e multiplico a fórmula mínima por ele. Então, a partir das massas atômicas do carbono e do hidrogênio, a gente pode escrever. Então, olha só. Então, eu tenho carbono, massa atômica 12. Está aqui, 12. Mais o hidrogênio, massa atômica 1, vezes 2, porque eu tenho 2 hidrogênios aqui na fórmula. Tá? Tudo isso multiplicado por N, que tem que ser igual a 56, que é a massa molecular dada aqui no exercício. Então, eu vou ter 12 mais 2, que vai dar 14N, né? Igual a 56. Então, N vai ser igual a 4. Então, o que eu faço agora? Multiplico o CH2 por 4. Então, a fórmula molecular vai ser C4H8. Essa é a fórmula molecular. Beleza? Dúvidas aí? Pode explicar o início, por favor? Vamos lá. Olha só. Qual é a fórmula mínima? CH2. Certo? Então, eu vou pegar este CH2, que é a minha fórmula mínima, e vou multiplicar, tá? Então, quanto vale a massa molecular do CH2? Tá aqui, 12, que é a massa do carbono, mais 1. Eita, desculpa. Entra aí de novo, que eu neguei sem querer. Vamos lá. 12, que é a massa atômica do carbono, mais 1. Aqui.
molecular do CH2. Vou multiplicar por N. E vou igualar a 56. Por quê? Porque 56 é a massa molecular total. Está aqui, dada no exercício. Então, a massa molar do CH2, que é 14, vezes um N, tá? Tem que ser igual a 56. Tem que ser como N, vou pegar o quadro molecular aqui. Então, eu tenho um carbono vezes 4, 4. Eu tenho 2 hidrogênios vezes 4, 8. Então, a minha fórmula molecular vai ser C4H8. Beleza? Entendi, professor. Obrigado. Podemos seguir? Nada. Olha, a vitamina C apresenta a seguinte composição centesimal: 40,9% de carbono, 4,55% de hidrogênio e 54,6% de oxigênio. Considerando uma massa molecular 176 U, ele não deu a fórmula mínima, né? Então, vai ter que fazer, primeiro, determinar a fórmula mínima, para depois achar a fórmula molecular. Então, como é que a gente determina a fórmula mínima? A gente pega a porcentagem do elemento, divide pela sua massa atômica, tá? Então, ó, primeiro passo, dividir a massa pela massa atômica. Então, tá aqui o primeiro passo, ó, 40,9% de carbono, tá aqui, dividido por 12, que é a sua massa atômica, 3,41. Hidrogênio, 4,55. Está aqui, ó, 4,55%. Eu vou transformar em massa, que fica 4,55 gramas, dividido por 1, 4,55. Oxigênio, 54,6, dividido por 16, 3,41. Como eu sei que a fórmula mínima tem que ter os menores números inteiros, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir esses três valores aqui pelo menor entre eles, que é 3,41. Então, dividindo todos por 3,41, eu vou obter 1 mol de carbono, 1,33 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eu sei que eu não posso ter, eu preciso ter o número inteiro aqui. Então, qual é o segundo passo? O que eu vou fazer agora? Determinar a fórmula mínima. Tá? Então, se nós usarmos esses coeficientes aqui, ó, nós teríamos de CH, ó. Só que eu não posso ter esse número quebrado, eu preciso de um número inteiro. Tá? Então, que número multiplicado por 1,33 vai me dar um número inteiro? Então, nesse caso, é o número 3, porque 3 vezes 1,33 dá aproximadamente 4. Então, eu vou multiplicar todos por 3. Então, eu vou ter C3, H4, O3. Essa é a minha fórmula mínima. Eu não quero a fórmula mínima, eu quero a fórmula molecular. Então, o que eu faço? Vou pegar a minha fórmula mínima, que é C3H4O3, e vou multiplicar por um valor N. Né? Então, terceiro passo é multiplicar a fórmula mínima por N, tá aqui. Quarto passo, multiplicar os índices pelo valor de N e igualar a massa molecular para determinar a sua fórmula.
Então, ó, vou calcular a massa molecular do C3H4O, né? Então, vai ficar 3 carbonos vezes 12, que é a massa atômica de um carbono. 4 vezes 1, que é a massa de um hidrogênio. E 3 vezes 16, que é a massa de um oxigênio. Aqui eu tenho 3, então multiplico por 3. Fazendo esse cálculo aqui, ó, né? E vou igualar tudo isso, né? Vou multiplicar massa molar por N e igualar a quanto? A 176, que é a massa molecular dessa vitamina C. Então, eu vou ter tudo isso aqui, né? Vai me dar 176, vou calcular, vai dar, vamos lá, vai dar 36, aqui dá 36, e dá 4, 40, 3 vezes 16 dá 48, não é? 48. Então, eu vou ter que 170 igual a 176, N vai ser igual a 2. Setenta e seis por esse, multiplicar a minha fórmula mínima por 2. Então, a minha fórmula, a fórmula molecular da vitamina C vai ser C6H8O6. Então, essa é a fórmula molecular da vitamina C. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Tudo ok. Beleza? Vamos lá, mais um exemplo. Exemplo 3. Deixa eu ver um negócio aqui. Só um pouquinho. Ficou pequeno porque a questão do espaço. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a letra. Só um minuto. Espera aí. Só um minuto aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vamos lá, acho que deu certo. Vamos lá, melhorou aí um pouquinho, né? Deu uma aumentada aí. Então vamos lá, diz assim, ó. Calcule a fórmula molecular de uma substância de massa molecular 60 que é uma alternativa de calcular a fórmula mínima, tá? Por algumas regras de 3 simples, tá? Envolvendo as porcentagens. Então, uma outra forma de se resolver, tá? Carbono, massa atômica 12U. Então, ó, 62U é a massa molecular total, né? É a massa molecular total. Então, 62U equivale a 100%. Massa do carbono, né? Massa de um carbono, que eu não sei quanto é,
38,7%. Então, dá x igual a 2. Tá? Então, de novo. Faça para o hidrogênio. 62, assim. Massa atômica do hidrogênio, que é 1, vezes 9,7%. Então, Y de igual a 6. Oxigênio, mesmo conceito. 62 é 100%. 16, que é a massa atômica do oxigênio, vezes o número Z, equivale a 51,63%. Aí aqui eu vou tirar um Z igual a 2. Então, dessa forma, eu chego na fórmula molecular de C2H6O2. Tá? Então, é uma outra forma de se resolver, né? Você pode resolver por essa regra de 3, ou você pode resolver do outro jeito que a gente estava falando. Tranquilo?